Hola, soy Claudia Monteiro Alves, estudiante de la Facultad de Medicina Fresta Maio, Biologia Molecular. Mi doutora Ruth Daniela Rodan Sanches, paralelo 1, y hoy voy a hablar sobre las mitocondrias. Empezamos hablando de las mitocondrias, que são organulos descendentes de bactérias que se associaram com derivados de arqueas, ambos procariotas, para formar as células eucariotas. Assim se propõe, as mitocôndrias surgiram há uns 2 milhões de anos por endossimbiose. Em sua morfologia das mitocôndrias, é muito cambiante e pode variar desde largas estruturas ramificadas a pequenos elipsoides. Se poderia dizer que não existem mitocôndrias individuais, senão na rede muito dinâmica de la qual se pode desgarrar porções em rede ou aisladas. As mitocôndrias estão formadas por uma membrana externa, uma membrana interna, um espaço intermembranoso e um espaço interno delimitado pela membrana interna denominado matriz mitocondrial. Não podendo faltar as partículas de ATP sintasa, espaço intermembrana, matriz, crestas, ribossoma, granulos e ADN. Já em suas funções, a função primária das mitocôndrias é a produção de ATP, que é o combustível da maioria dos processos celulares. Pero também levam a cabo parte do metabolismo dos ácidos graxos mediante um processo denominado oxidação e que atuam como armazenamento de cálcio. Já em la cadena transportadora de eletrões se conhece como cadena respiratória. Contém umas 40 proteínas, das quais 15 participam diretamente em transporte de eletrões. Todas essas proteínas se agrupam em 3 complexos proteicos, cada um deles quais contém várias proteínas. Se denominam complexo de la NAD, desidroxigenada, complexo citocromo BC1 e complexo de citocromo oxidasa. Cada um deles tem grupos químicos que permitem o passo de prótons, assim, através de movidos por transporte de eletrões. Em ciclo de Krebs, as células eucariotas têm lugar na matriz da mitocôndria em presença de oxígeno. A membrana mitocondrial externa é permeável à maioria das moléculas de pequeno tamanho. Sin embargo, a interna tem uma permeabilidade seletiva e controla o movimento de íons hidrogênio. A cadena respiratória acontece em las crestas mitocondriales, onde se encontram as enzimas necessárias e específicas que permitem o acoplamento energético e a transferência de elétrons. Para este grupo se necessita oxígeno em la célula. Já em la fosforilação oxidativa, a cadena de transporte de eletrões forma um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna, o que promove a síntese de ATP por meio da quimiosmose. O oxígeno é para que tus células possam usar esta molécula durante a fosforilação oxidativa, a etapa final da respiração celular. Há 2 funções muito importantes, que seriam o NA e o FA, onde eles donam seus elétrons à cadena de transporte de eletrões e se convertem outra vez em NA e FA. Isso é importante porque as formas oxidadas de los acarreadores de eletrões se utilizam em la glucólise e em ciclo de ácido cítrico, assim que devem estar disponíveis para manter esses processos em funcionamento. Em los órgãos afetados nas enfermidades mitocondriais, podemos encontrar um grupo de enfermidades pouco comuns, como poder transmitir-se da madre a seus filhos. As enfermidades que se produzem quando as mitocôndrias não funcionam como deveriam.
Assim, essas enfermidades podem aparecer a qualquer idade e podem afetar muitas zonas do corpo. Em transtorno que se produz quando há um mau funcionamento das estruturas que produzem energia para a célula. Em la maioria dos casos, pode aparecer um defeito congênito, enanismo, enfermidade celíaca, enfermidade das células falciformes, enfermidades raras, fibroses quísticas e hemocromatose. Em las síndromes podemos destacar a Kearns-Sayre, a síndrome de Leigh, a síndrome de Melas e a síndrome de Murphy. Destacando a síndrome de Murphy, é uma enfermidade associada com a mutação em ADN MT que codifica um ARNT, se caracteriza clinicamente por mioclonia, ataxia, convulsões generalizadas, debilidade muscular antes dos 20 anos e são caracterizadas pela presença de mioclonias. Foi descrita por primeira vez por Fukuhara e alunos em ano de 1980 em 2 pacientes que mostravam convulsões generalizadas, problemas mentais, atrofia muscular e deformação de los pés. Em la biópsia muscular se les praticou, ambos apresentavam fibras rojas rasgadas. É uma síndrome muito importante e muito comentada, porque é uma das enfermidades com maior variabilidade na expressão de sua sintomatologia. Incluso dentro de uma mesma família de afetados, o quadro clínico desta patologia suele começar durante a infância e até a adolescência. Em isso podemos encontrar a perda de audição neurosensorial, a mala visão noturna e também lipomas. Já em tratamento, ao igual que muitas enfermidades mitocondriais, não há cura para a síndrome de Murphy. E o tratamento é fundamentalmente sintomático. Se há intentado com pouco êxito terapias como doses altas de coenzima Q10 e L-carnitina, com a esperança de la melhora da função mitocondrial. Em envelhecimento celular, é quando a célula envelhece. A mitocôndria produz uma maior quantidade de radicais livres e os mecanismos de reparação se hacen insuficientes. Então, nas células se produz um estado de estresse oxidativo crônico devido ao desbalance entre os fatores prooxidantes e antioxidantes. O ponto central na consideração da teoria mitocondrial de envelhecimento é a obtenção de evidência mostrando as mitocôndrias de animais viejos tendo uma diminuição na capacidade de produção de ATP. O envelhecimento celular, então, seria o processo por la qual uma célula em replicação se transforma em uma célula senescente, que não se divide e tarda umas 6 semanas em completar-se. A replicação de ADN está em coração da senescência celular. Entre os 35 e 40 anos se inicia o processo de envelhecimento celular. Assim seria, à medida que as células envelhecem, seus orgânulos, partes celulares e o equipamento celular começam a decair. Esses desechos acumulados devem eliminar-se. A autofagia é a forma em que as células distribuem as partes usadas e rotas mediante um processo de autodigestão. As mitocôndrias são estruturas pequenas que produzem energia em quase todas as suas células.